O meu nome é Augusto. Eu vivi toda a minha vida em um vilarejo litorâneo. Aqui o sol é forte, mas à tarde o vento refresca um pouco e à noite o som das ondas chega até as casas mais afastadas da praia. Moro com a minha esposa e os meus filhos em uma casa simples, com paredes de cimento sem pintura e um quintal cheio de vasos com hortelã e manjericão. Não tenho luxo, mas também não reclamo. Há vários anos, eu dirijo uma van que faz o trajeto entre o vilarejo e uma das praias mais visitadas da região. São cerca de 50 minutos de viagem, dependendo de quantas vezes preciso parar pelo caminho. Às vezes, a van enche de turistas que chegam com mochilas nas costas e pele avermelhadas pelo sol. E a empolgação de estar em um lugar novo. Outros seguem em silêncio, olhando pela janela e apreciando a paisagem de palmeiras e pequenas propriedades com galinhas soltas pelo quintal. E durante a semana, eu também levo garçons e cozinheiros que trabalham nos restaurantes da praia. Eles sobem com cara de sono, alguns com as mochilas penduradas em um só ombro e outros mexendo no celular. Geralmente eles dormem durante todo o trajeto, cansados da rotina. O caminho é tranquilo na maior parte do tempo. A estrada é estreita em alguns trechos, os galhos das árvores se estendem para a estrada, chegando até a van. Eu sei de cor cada detalhe, assim como sei os horários que o sol bate diretamente no para-brisa. Às vezes, quando estou sozinho e a estrada está deserta, a sensação é estranha. A maioria das vezes, eu sempre volto sozinho. E parece que em certos trechos, o silêncio pesa mais que o normal. E eu já vi vultos se movendo no espelho do retrovisor quando não havia ninguém nas estradas. Já ouvi ruídos e uivos vindo das matas quando estava sozinho. E mais uma vez, eu senti aquele calafrio na espinha. São coisas que acontecem. Detalhes que a gente aprende a ignorar porque não adianta se assustar com qualquer coisa. E todavia, eu quero contar sobre uma noite em que realmente me traumatizou até hoje. Naquele dia, 12 de agosto, eu terminei mais tarde que o habitual e um dos donos de um restaurante na praia, um velho conhecido que às vezes me deixava estacionar a van na sombra do seu estabelecimento, me convidou para comer. Eu não podia recusar. Então ele me serviu um peixe bem dourado, com arroz e feijão novinho de caldo grosso. E enquanto comíamos, conversávamos sobre como alguns turistas eram bons clientes e outros tentavam se aproveitar dos preços. Entre histórias e risadas, o tempo passou sem que eu percebesse e quando me dei conta já havia escurecido. Me despedi rapidamente, então Joaquim, esse velho conhecido, me pediu carona. Ele disse que não podia chegar em casa depois das 8 da noite. Eu falei que sim, que dava carona para ele. Então ele falou: "Vamos agora que eu estou muito atrasado." Eu falei: "Tudo bem, só vou me despedir das pessoas aqui." E isso se passou alguns minutos. Eu vi a sua cara de inquietação, então resolvi ir logo. Subimos na van, peguei o caminho de volta para casa. E naquela hora, a estrada estava deserta, iluminada apenas pelos faróis do meu veículo. As luzes mal conseguiam revelar as árvores à beira do caminho, e não havia vento, nem o canto dos grilos, apenas o som distante do mar. Era aproximadamente 8 horas da noite, e quando olhei para o Joaquim, ele estava tremendo. Estava com calafrios e murmurava alguma coisa baixinho. Eu perguntei se ele estava bem. Ele pediu para parar a van, e assim que parei, ele disse que para o meu próprio bem, ele iria na parte de trás da van e a porta ficaria aberta.
Mas aconteça o que acontecesse, eu não deveria olhar para trás e nem me assustar. Tentei argumentar, mas ele falou que eu deveria confiar nele, ou algo de ruim aconteceria comigo. Então, sem questionar, eu fiz o que ele pediu. Não tinham se passado nem 10 minutos desde que o Joaquim foi para a parte de trás da van e comecei a ouvir estalos e gritos de dor. O meu medo foi tanto que eu não tive coragem de olhar para trás. Então, os gritos foram se transformando em urro e logo em seguida um uivo do qual eu nunca escutei em toda a minha vida. Eu estava tremendo e nem conseguia orar de medo. Mas ao mesmo tempo, eu confiava no Joaquim, que se eu seguisse as suas instruções, nada de ruim aconteceria comigo. Então senti um baque seco, não na estrada, mas dentro da van, como se alguém tivesse pulado na parte traseira com todo o peso do corpo. O meu primeiro pensamento foi o Joaquim, mas aquele baque era semelhante ao peso de um cavalo. Atrás da van estava escuro, iluminado apenas pelos reflexos das luzes dianteiras. Eu voltei a atenção para a estrada, acelerei um pouco para sair rápido daquele trecho, mas então eu ouvi passos pesados e rápidos, como se alguém grande estivesse caminhando dentro da van e rosnando ao mesmo tempo. Eu senti os golpes secos contra o chão. O meu corpo ficou tenso e eu não tive coragem de olhar para trás. O meu coração começou a bater mais rápido. Apertei o volante com força, sentindo as minhas mãos suadas. Não queria olhar. Na verdade, eu não queria ver o que quer que estivesse caminhando na parte traseira da van. E quando estava uns 2 km da casa do Joaquim, eu senti que aquilo lá atrás pulou da van. E quando olhei, eu vi um vulto de um animal enorme, como se fosse um javali, só que muito maior, do tamanho de um boi. Aquilo entrou no mato, e eu vi o mato se movendo em uma velocidade incrível, acima da velocidade da van que estava a 50 km por hora. Mais pra frente, eu parei o veículo em uma pequena comunidade, onde apenas algumas casas de madeira interrompiam a escuridão do caminho. Eu desliguei o motor e fiquei sentado ali. Eu estava ofegante, com as mãos suadas, mas estavam frias. Procurei Joaquim, mas nem sinal dele. Eu sabia que ele era aquela coisa. Então subi novamente na van e liguei o motor, mas antes de partir, acendi as luzes da cabine. O caminho seguiu tranquilo por alguns minutos. Os faróis iluminavam a trilha e as árvores à beira da estrada. E dirigir até a minha casa levou menos de 5 minutos. Mas a tensão em meu peito não desapareceu. Assim que atravessei a porta, a minha esposa percebeu que algo estava errado. Ela me olhou de cima a baixo com preocupação, mas eu ainda não conseguia reagir. Deixei as chaves sobre a mesa e me sentei em uma das cadeiras da sala de jantar. Eu contei tudo a ela. O rosto, os olhos enormes e aqueles dentes tortos. Eu dei todos os detalhes. Mas não falei que o seu Joaquim era aquela criatura. A minha esposa ouviu em silêncio com o rosto sério. Era a coisa mais estranha que já havia me acontecido. E quando retornei à praia, 2 dias depois, eu encontrei o seu Joaquim, chamei ele para uma conversa séria e perguntei por que ele me fez passar por aquilo tudo. Se eu soubesse, eu não teria dado carona para ele 2 dias atrás. Então ele disse: "Do que você tá falando, homem? Bebeu mais do que de costume, foi? Eu não fui de carona com você não. O meu turno é até às 22 horas. Eu fui embora de moto." Eu fiquei irritado com tamanha mentira, mas todos ali presentes confirmaram que eu fui embora sozinho e que ninguém foi comigo na van. Achei que todos ali no bar estavam combinado com o seu Joaquim de contar aquela mentira. Então decidi perguntar para alguns turistas, pois eles mal falam português,
então eles não são de mentir. Mas eles confirmaram a mesma história, que eu fui embora sozinho, e ainda disseram que eu estava muito tenso. Eu não uso drogas, e nem bebo em excesso, e fico me perguntando que diabos aconteceu naquela noite. Era um lobisomem, ou dei carona a um vampiro que tomou a forma do seu Joaquim, ou talvez um skinwalker. Se alguém já passou por algo semelhante, deixe aqui nos comentários. Boa noite. Meu nome é Marilda, tenho 50 anos, e o relato que trago foi algo que aconteceu comigo mesma e marcou a minha vida, de modo que até hoje eu choro a falta do meu grande amor. Eu era a filha caçula de uma família de 5 irmãos, e diante deles sempre fui apontada como a irmã abestalhada, esquisita e desmiolada. Aos 13 anos, eu fui pega pelo meu pai, fazendo amor com um vizinho 2 anos mais velho que eu, chamado Bartolomeu. Se bem que o meu lance com ele começou quando eu tinha 10 anos. O meu pai ficou possesso de ódio. E o Bartolomeu levou um susto tão grande que pulou a janela do meu quarto, deixando todas as suas roupas para trás. A sorte foi que ele morava na propriedade vizinha e pôde correr despido pelos matos, não sendo visto por ninguém. O meu pai ficou tão transtornado que me deu uma surra de quase meia hora. Cheguei a pensar que ele me mataria. A minha mãe até intercedeu ao meu favor, pedindo que ele parasse, pois eu já havia apanhado demais. Ao que ele a culpou de não me vigiar e ser uma vergonha como mãe. A minha mãe, irritada, alegou que ela vigiava muito bem todas as suas filhas. Mas como iria imaginar que eu faria uma loucura daquela em meu próprio quarto e debaixo do nariz de todos? Ela lembrou que ele também estava em casa, pois tinha medo de alguma delas pular a janela durante a noite, à procura do que não prestava. E também lembrou que o imoral que estava comigo veio pela janela, pois pelas portas da casa ele não havia passado, já que ela estava atenta. Depois disso, as minhas irmãs me odiaram, pois o meu pai tirou a janela de todos os quartos das meninas, só deixando janela nos quartos dos filhos homens. O meu pai estava tão revoltado que nem chegou a reconhecer as feições do Bartolomeu e ficou me pressionando para que eu dissesse quem era o patife que se atreveu a me desvirtuar em minha própria casa e debaixo do nariz dele. Eu sabia que o meu pai era capaz de até matar o Bartolomeu, e por isso, mesmo apanhando feito um animal de carroça, eu não contei nada. Até mesmo porque, apesar da surra, vergonha e humilhação que passei, eu agradeci ao Bartolomeu pelos momentos de felicidade que ele me proporcionou. E a partir de então, eu passei a ser vigiada em rédeas curtas e por toda a família. Qualquer coisa era motivo do meu pai me bater e ficar lembrando que eu era uma perdida. Eu era humilhada por todos da minha casa e não podia colocar nem a cabeça para fora de casa. Foi quando meu pai decidiu que eu ia para um convento de freiras, para tirar o diabo e a depravação do meu corpo. Na época, eu era muito inexperiente e medrosa.
E o meu pai adiantou que se as freiras não me aceitassem, ele me mataria de tanto me bater. E por isso eu procurei ser bem convincente em minha suposta vocação. Fiquei no convento das Carmelitas por 5 anos, mas como noviça. Não cheguei a ser consagrada como irmã de caridade. Então não me tornei freira, pois eu não tinha a menor vocação para ser freira. Mas tinha mais medo do meu pai do que do próprio diabo. E quando estava com 18 anos, os pedreiros foram contratados para ajeitar o muro do convento, que caiu durante uma chuva à noite. As regras do convento eram muito rígidas a respeito de aproximação com qualquer coisa de fora, principalmente com homens. Éramos proibidas de nos aproximar e deveríamos seguir a rotina de orações, estudos e disciplina. Mas eu já era macaca velha no convento e sabia driblar os olhos das irmãs como ninguém. E foi quando decidi dar uma reparada nos pedreiros e ver se algum deles era pelo menos bonitinho, ou se eram todos mais velhos e do bucho quebrado, como um que vi conversando com a madre. Foi então que os meus olhos pairaram no ajudante de pedreiro, ainda muito jovem e bonito. E eu fiquei fascinada por aquele rapaz loirinho de olhos azuis, cabelos lisos e com enormes franjas. Pensa num rapaz bonito. Ele era esbelto, mas tinha um corpo todo definido por músculos, sem mencionar o bumbum grande, arrebitado, durinho e arredondado, que dava vontade de apertar e morder. Eu me perdia só de olhar para aquele rapaz lindo, todo suado, com as roupas grudadas no corpo e trabalhando até debaixo de um sol escaldante. Eu sempre dava um jeito de transitar próximo dos trabalhadores para vê-lo, mas tomava todo o cuidado para ninguém me ver. Até que numa das minhas andanças ele me notou, e nisso o olhei de maneira provocativa, chegando a lamber os beiços e até a botar o dedo na boca. Ele pareceu pasmo diante da minha ousadia e começou a sorrir, mas tomando cuidado de não chamar a atenção de ninguém. Penso que o pedreiro explicou como eram as regras do local do trabalho, e ele não queria se envolver em problemas. Vendo o jeito discreto dele, comecei a olhá-lo de maneira mais provocativa, e até sorria para ele. Nisso, ele ficava sorrindo e passou a me procurar discretamente. Então, ficávamos só nas trocas de olhares, e eu sempre encontrando uma maneira de escapar da marcação das irmãs só para vê-lo. E me escondia pelos jardins do convento. E num ataque de loucura, desabotoei a minha camisa e mostrei um dos meus seios para ele, botando a minha língua para fora e fazendo menção de lamber o meu próprio mamilo. Aquilo foi suficiente para ele ficar completamente apaixonado por mim. E no último dia de trabalho, acabamos fugindo juntos. Nos comunicávamos fazendo gestos, articulando a boca e lendo os lábios um do outro. Ele, como já conhecendo os muros do convento, me disse que à noite traria uma escada para que eu escapasse pelos muros. Aquilo me deixou muito feliz e nervosa, pois se eu fosse pega, seria um escândalo. Porém, conforme o combinado, tudo deu certo. Foram 10 anos de relacionamento. Cheguei a ser mãe de 2 meninos, com diferença de 2 anos de idade. Venâncio
foi um marido maravilhoso, muito trabalhador e fogoso. Chegamos a passar dificuldade financeira e precisar da ajuda dos meus sogros. Mas a nossa cama pegava fogo, o que para mim era o que importava. E foi quando o Venâncio me deixou precocemente. Ele morreu vítima de um acidente de trabalho. Aquilo me destruiu. E foi quando eu decidi buscar apoio na minha família. Estava temerosa, mas decidi enfrentar o que fosse. Até mesmo porque eu não era mais uma jovenzinha inexperiente. E de qualquer jeito, me tornei uma mãe de família. E só não estava com meu marido porque a morte o tirou de mim. Mas por outro lado, eu sabia que o meu pai não iria mais me bater ou me chamar de perdida. Mas ao me rever e conhecer os netos, o meu pai ficou muito feliz. Disse que apesar dos desgostos, raiva e vergonha que eu causava a ele e a toda a família, ele me amava muito. E que tudo o que fez foi acreditando que fazia o melhor para mim. E não queria morrer sem ver a sua filha. Meu pai havia se tornado um homem adoentado. E com 2 anos e meio que eu havia voltado para casa, ele partiu. Agradeci a Deus, ainda por ter dado tempo de eu pedir perdão para o meu pai por tantas besteiras que eu fiz. E o meu pai partiu em paz com todos os filhos. E inexplicavelmente demonstrou mais carinho e apego pelo Kaique e o Caio, que são os meus filhos. Demonstrou mais apego a eles do que por qualquer outro neto. Criei os meus filhos, os ensinando a serem obedientes, carinhosos e ajudando nos afazeres de casa e no que precisasse. Comiam qualquer coisa e sabiam serem gratos a Deus e às pessoas. Nisso, eu agradeci ao Venâncio, que sempre repetia que criaria os nossos filhos para serem humildes e não cheios de frescuras como eram os sobrinhos dele, que além de serem mimados, só sabiam exigir dos pais e não serviam para nada, a não ser para criar confusão. Depois da morte do meu pai, a minha mãe se apegou muito aos meus filhos, pois dizia que o meu pai, apesar de só conhecer os netos quando estavam grandinhos, ele era muito apaixonado por eles, e que eles eram os netos mais amorosos que tinham. Com isso, eu decidi alugar a casa que o Venâncio me deixou, e resolvi me mudar de vez para a casa da minha mãe. Eu passava mais tempo na casa dela do que na minha própria casa. Daí não houve qualquer dificuldade de adaptação. E apesar de ter me deixado precocemente, o Venâncio não me deixou desamparada. Eu recebi uma pensão dele, e com o dinheiro do aluguel da minha casa, me garantiu uma boa renda mensal. Kaique já estava com 13 anos e o Caio 11. E como tinha a ajuda da minha mãe para cuidar deles, decidi que já era hora de buscar um novo amor. Até mesmo porque eu sentia muita falta de um homem. Estava cansada de viver me aliviando em meus brinquedinhos eróticos. Queria sentir algo de verdade e me deliciar com uma presença masculina. Nisso, conversei com a minha mãe e decidi sair alguns finais de semana com umas amigas solteiras, que assim como eu, estavam a perigo. Claro que não fugia das minhas responsabilidades como mãe e adulta. Continuava cuidando dos meus filhos e fazendo as coisas de casa, e acompanhando eles nos estudos.
garantindo lazer a eles e tudo mais. Porém, eu tirava algumas noites para caçar homens, ou me divertir com as amigas de infância em bebedeiras. Percebi que as coisas estavam feias para o meu lado. E por mais que eu procurasse homens, só ficávamos mesmo na molecagem e bebedeira com as amigas. Eu estava numa fase tão louca que Eliana, uma amiga de infância que era lésbica, me convidou para dormir na casa dela. E eu cheguei a me envolver com ela algumas vezes. Tudo bem que ela não era um homem, mas quem não tem cão, caça com gato. E eu não posso reclamar do que vivi com ela. E nunca imaginei que poderia sentir prazer com outra mulher. Mas me enganei, pois a Eliana passou a ser o meu refúgio. Mas eu deixava claro que gostava de homens. E o que quer que tínhamos era mais uma brincadeira entre amigas carentes. E foi quando eu marquei com umas amigas num bar. A companheira da Eliana, que era caminhoneira, havia chegado de mais uma viagem e estava na cidade. E por isso, ela me falou que desta vez não poderia ir conosco. Fiquei até meio triste, mas fazer o quê? E como sempre, apesar de ter sido eu que marquei com as meninas, eu cheguei atrasada. Notei que elas estavam muito sorridentes e de conversinha. Já curiosa, eu quis saber qual era a fofoca. Ao que me disseram que estavam de olho num rapaz lindíssimo, sentado algumas mesas à frente. Comecei a sorrir da animação delas, mas deixei claro que nem olharia para saber quem era, pois pela concorrência não valeria a pena. E mesmo eu não era mais a mulher que fui, pois depois de 2 gravidez que vivi, fiquei meio barriguda. E também estava meio derrubada. Cheguei até a tomar vitaminas para ganhar um corpinho, mas não funcionou. A maquiagem disfarçava muita coisa, mas não tinha como disfarçar o corpo. As minhas amigas sorriam da minha sinceridade. E nisso, eu comentei que poderia até não pegar ninguém. Porém, eu não dispensaria uma cerveja gelada. E foi quando as meninas decidiram ir ao banheiro. E eu decidi me remexer na pista de dança para ver se tirava um pouco do álcool do sangue. Foi então que um negão lindo, de uns 30 anos aproximadamente, jeito bem viril, porte físico de encher os olhos, barba bem feita e boca carnuda de mexer com a imaginação de qualquer mulher, se apresentou a mim, me convidando para dançar. Fiquei até sem jeito e cheguei a perguntar se ele estava mesmo me convidando. Logo eu, uma mulher cabeluda, em meio a tantas mulheres lindas e carentes. E nisso, ele começou a sorrir e pediu para eu parar de me depreciar e vim se remexer com ele. Até comentei que só poderia estar sonhando ou delirando por causa da bebida, mas não perdi tempo, pois fazia anos que eu não sentia o cheiro de um homem, e aquele me parecia um presente dos deuses. Eu dançava com vontade me esfregando nele, e ele também não se fazia de santinho, e intensificava o roça-roça gostoso. E de tanto que nos esfregávamos, eu senti que ele ficou animado. E que dote ele tinha! Era um verdadeiro tesouro, com baita tamanho e calibre. E eu tentava fingir não perceber, mas estava enlouquecida.
e continuava me remexendo feito uma minhoca na areia quente. E aquele negão dançava como poucos e me puxava para o corpo dele, me fazendo delirar. Eu já nem sabia mais o que dançávamos, mas o que estava adorando era sentir aquele corpo musculoso e tonificado me pegando de jeito. Com aquela manjuba faminta e pulsante, a ponto de explorar o Triângulo das Bermudas. E por dentro da roupa eu já estava encharcada. E só conseguia pensar como Deus era maravilhoso. E só em sentir o corpo daquele negão já era um presente para mim, que por tanto tempo estava abandonada. E cheguei até a gemer. Foi quando eu dei uma reparada na mesa e vi que as minhas amigas me olhavam surpresas. No momento eu não entendi nada, mas dias depois eu soube que aquele era o rapaz que elas estavam de olho desde quando chegaram ao barzinho. Em meio à dança, eu perguntei qual era o nome dele. Ao que ele me disse que se chamava Jadiel. Eu contei que me chamava Marilda. E ele, se esfregando em mim, disse: "Muito prazer, Marilda." E nisso eu comecei a sorrir. Falei que precisava apresentá-lo às minhas amigas. Ele concordou e me pediu que ficasse na frente dele até que o bagulho doido se acalmasse. Comecei a sorrir e disse que ele era um safadinho. Jadiel foi muito agradável com todas. E conversávamos um pouco em roda de amigos. Até que ele me convidou para dançar novamente. E não poderia deixá-lo na mão. Então concordei. Dança vai, dança vem. E ele me perguntou o que eu achava de irmos para um lugar mais íntimo. Concordei de primeira, já pensando comigo mesmo: é hoje que a giripoca vai piar. E em pouco tempo saímos do barzinho. E já no carro dele, ele me deu uns amassos que me arrancou gemidos de prazer. Então perguntou onde eu preferia ficar com ele. E sugeriu um motel, mas eu não concordei. Aleguei que era uma mulher decente. E que quando era vivo, o meu pai repetia que mulher que aceitava ir para motéis não era mulher que um homem poderia levar a sério, pois elas mostravam a todo mundo o que iam fazer. Então, disse para ele me levar para a casa dele mesmo. Ele adiantou que morava longe. Então, disse para ele me levar para a casa dele mesmo. E ele adiantou que morava longe. Nisso, desconfiada, perguntei se ele não era casado. Estava com historinhas para o meu lado. Ele me olhou surpreso e, sorrindo, jurou que era solteiro. Então, concordou que iríamos para a casa dele. Com 40 minutos, chegamos numa enorme propriedade rural, com uma casa linda toda avarandada, mas afastada de tudo. Não tinha o menor sinal de casas por perto, só mato e plantações. Perguntei se ele realmente morava sozinho ali e se não tinha medo de ladrão, assombrações, fantasmas, demônios ou coisas do tipo. Nisso ele sorriu e contou que sempre viveu em sítios e tinha prazer de cuidar da terra, criar animais e sentir-se livre em meio à natureza. Algo que me encantou foi que ele tinha uma cadela vira-lata pretinha, que assim que o viu chegando de carro, ficou toda animada e veio o receber. Fiquei com um pouco de medo, ao que ele me disse que ela era muito mansinha e não estranhava ninguém. Mal entramos na casa dele e ele me perguntou se eu queria beber algo.
avisei que não, e que queria mesmo era tomar um banho para me livrar de toda a sujeira e vestígios de bebida. Ele, sorrindo, me indicou o banheiro. Em minha bolsa sempre levava comigo escova de dente, fio dental, enxaguante bucal, perfume, cremes aromáticos e tudo que eu precisava para reforçar a higienização íntima. Caprichei na limpeza íntima e usei até mesmo a mangueira ligada do banheiro dele para tirar resquícios de sujeira, tanto da frente como de trás, pois não sabia o que ele gostava de fazer. E lógico que não passaria vergonha. Eu já terminava o delicioso e caprichado banho, quando ele bateu na porta do banheiro. Eu o atendi, e para minha surpresa e satisfação, ele estava completamente despido. E assim que o vi, o quanto ele era lindo, e a manjuba maravilhosa que ele possuía entre as pernas, perdi o controle e avancei naquele tesouro extraordinário surpreendente. Até pedi perdão a Deus pelo fogo desenfreado, mas eu estava precisando, e aquilo era muito mais do que eu sonhei que merecia. E em pouco tempo, nós transávamos loucamente. Eu gemia, quicava, rebolava e me entregava loucamente. Ele era um homem enlouquecedor. Sabia juntar os cabelos de uma mulher e puxar. Dava palmadinhas, tapinhas na cara e falava muita baixaria. Além disso, adorou os meus peitos e tinha um beijo selvagem. Transamos loucamente em várias posições, sendo que o que mais gostei foi frango assado, carro de mão e o dominador. Eu pirei de 4 enquanto recebia palmadas, puxões de cabelo e encoxadas de primeira. Tudo isso ouvindo muita baixaria da parte dele, que me tirava até o fôlego. Eu pensava que ia morrer de prazer, e sempre que eu chegava ao ápice, ele era mais carinhoso e me beijava loucamente. Mas assim que eu acabava, ele voltava com as suas pegadas fortes, me levando à loucura. Era uma perfeita recompensa por tanto tempo de seca e falta de homem. Todo o meu ser suplicava pelo Jadiel, e eu sentia que havia tirado a sorte grande. A certa altura, o sono nos pegou, e eu dormi satisfeita como nunca. E estávamos de conchinha. E foi quando as coisas ficaram esquisitas. Acordei pela madrugada, morrendo de sede, e me vi completamente sozinha na cama. Fiquei curiosa e resolvi procurá-lo pela casa, mas nem sinal dele. Cheguei a pensar que ele havia ido atender alguma emergência. Afinal, durante o trajeto à casa dele, vínhamos conversando e ele me falou que era médico legista e que trabalhava no necrotério da cidade. Bem, eu não sabia como era o plantão no IML, mas imaginava que um médico poderia ser chamado a qualquer momento. Reparei pela janela e vi que o carro dele estava próximo à casa, e aquilo me deixou intrigada. Mas decidi que não ficaria dando corda à minha imaginação. Então, tomei apenas um copo de água na cozinha. Porém, ao chegar na cozinha da casa dele, me deparei com uma área meio afastada, onde tinha um freezer. Não sei porquê, mas aquilo me chamou a atenção. E me perguntava o que ele poderia guardar naquele freezer. Poderia ser bebida e comida, mas a geladeira dele era farta. O Jadiel teria tanto medo da fome?
ou era tão viciado em bebida para ter um freezer entupido disso? Não contive a minha curiosidade e resolvi dar uma olhada. Foi quando, para minha surpresa, ao levantar a tampa, me deparei com vários pedaços de corpo humano. Haviam braços, coxas, seios, cabeças de várias tonalidades de pele. Tomei um grande susto. Mas o que mais me chamou a atenção foi um par de seios muito bonitos. Fiquei intrigada e, mesmo com certo nojo, lavei o dedo para tocar nos seios. Foi quando o Jadiel quase me matou do coração, perguntando o que eu fazia ali. Levei a mão no peito e o meu coração estava a ponto de infartar. Foi quando contei a ele que ele quase me matou de susto. E nisso, muito sem jeito, abaixei a tampa do freezer e me voltei a ele. De um jeito esquisito, ele me olhava e me perguntou o que eu havia visto ali. Comentei que vi um monte de parte de gente e que fiquei muito intrigada com um belo par de seios que estavam bem geladinho. E foi quando ele quase me matou do coração. E nisso, ele me perguntou o que eu pensava sobre aquilo. Comecei a sorrir e disse que era algo estranho, mas que deveria fazer parte da profissão dele. Porém, achei engraçado que ele trazia restos de gente para casa. Ele pareceu confuso e me perguntou se eu não havia ficado com medo dele. E nisso, eu contei que eu deveria compreender que, como médico legista, ele poderia levar trabalho para casa. E não era o primeiro e nem o único profissional que até em casa trabalhava. Contudo, indaguei se ele não tinha medo do fantasma daqueles corpos, ou que os pedaços dele se tornassem zumbis e viessem atacá-lo. Diante disso, Jadiel começou a sorrir e, parecendo confuso, perguntou se eu não estava mesmo assustada. Ao que eu disse que não. E perguntei se ele pegava aqueles pedaços de gente do necrotério ou de cenas de crimes. Ao que ele me disse que pegava do necrotério e que o nome correto de se chamar não era pedaços de gente, mas peças. E nisso eu comecei a sorrir e disse que peças parecia coisa de jogo. E diante disso, eu perguntei se havia peças de homens no freezer. Ao que ele respondeu que todas as peças eram de mulher, por ser mais interessante e saborosa. Nisso sorri e contei que havia ido à cozinha para tomar água e que estranhei o fato dele não estar na cama quando acordei. Ele explicou que, por morar numa propriedade rural, era comum fazer rondas para ver se não tinha nenhum engraçadinho mexendo nas plantações e nos animais. Explicou que o local onde morava era muito calmo, mas cuidado nunca era demais, pois nunca era bom haver pontas soltas em nada. E com isso, ele me perguntou se eu já havia bebido água, e eu respondi que não. Ele então pegou um copo e tirou uma jarra da geladeira me servindo. E depois que tomei a água, o abracei e o beijei. Comentei que ele era muito lindo. E nisso, ele me pegou nos braços e, me carregando, me levou para a cama, onde voltamos a transar loucamente. Depois disso, dormimos abraçadinhos. E quando eu acordei, ele estava sentado ao lado da cama me observando. Levei até um susto. E meio sem jeito, aleguei que ele me deixou envergonhada, pois não estava acostumada a acordar sendo observada por um homem.
E nisso, muito sério, ele perguntou o que eu pretendia fazer. Aleguei que precisava fazer as minhas higienizações pessoais e tomar um banho. Mas adiantei que se caso ele não tivesse feito o café, assim que eu terminasse a minha higienização, eu faria para nós. E foi quando ele perguntou o que eu faria se ele não me deixasse sair. Comecei a sorrir e disse que por mim eu também não deixaria, mas que tinha coisas a fazer. No entanto, eu poderia voltar para ele quando ele quisesse. Algum tempo depois, eu saí do banheiro já me sentindo revigorada. Jadiel me aguardava na porta do banheiro. E assim que o vi, levei um susto. Mas o abracei, alegando que ele era adorável. E que além de lindo, era muito atencioso e carente. E então o beijei na boca. Ele correspondeu o beijo. Eu o puxei para a cozinha, alegando que se não estivesse toda estourada pelas cutucadas dele, iria querer arrastá-lo novamente para a cama. E depois de tomar café, eu comentei que precisava voltar para casa. Nisso, ele me olhou firme e, segurando a minha mão, disse que tinha vários corpos de mulher no freezer. Comecei a sorrir e disse que sabia disso. Mas se isso incomodava tanto, era só ele deixar as peças na geladeira do necrotério. Diante disso, ele me olhou com firmeza e disse que todas as mulheres que viram aquilo não terminaram muito bem. Nisso, eu o olhei confusa e disse que eu não era como as outras e que respeitava o trabalho do homem que estivesse comigo e que, francamente, aquilo era uma bobagem. Nisso, o abracei e o beijei e disse que não precisava sentir vergonha de sua profissão e que, na verdade, eu estava me sentindo em desvantagem por estar sem condição de dar mais uma rapidinha com ele. Jadiel ficou me olhando confuso. Então me disse que me levaria para casa. Já estávamos no carro quando eu disse que havia algo que eu precisava contar a ele. E eu temia que ele ficasse com raiva de mim por eu ter escondido dele. E nisso, ele parou o carro e, me olhando com firmeza, perguntou o que era. E foi quando eu confessei a ele que eu era mãe de 2 meninos, de 10 e 12 anos. Ele me olhou pasmo e começou a sorrir. E me perguntou se era sério que eu só queria dizer aquilo para ele. E depois me disse que pouco se importava se estava envolvido com a mulher que já era mãe ou não. Eu o abracei e disse que ele era um amor. E ao chegar à casa da minha mãe, eu perguntei se o Jadiel teria trabalho durante o dia. E sugeri se ele não queria conhecer a minha família, ou se eu estava sendo precipitada. Afinal, só tivemos uma aventura mesmo. E poderia ser que ele pretendesse me descartar e arrumar outra mulher mais bonita. E nisso ele sorriu e disse que teve tanta oportunidade de me descartar e ainda assim não fez. E para minha felicidade, ele concordou em passar o dia na casa da minha mãe. Muito contente, aleguei que a casa era de pobre, mas era limpinha. E nisso ele só me pediu para que jamais falássemos a alguém qualquer coisa da casa dele. E eu disse que não era mulher do tipo que falava pelos cotovelos e que não havia nada a comentar. Bem, foi um dia muito agradável. E Jadiel percebeu como simples e acolhedora era a minha família. Contei para os meus filhos que o Jadiel era alguém que eu estava conhecendo. E tanto Kaique quanto Caio o tratou muito bem. E chegaram até a jogar videogame com ele,
o que me deixou emocionada. À noite, eu estava pensando no Jadiel quando o telefone tocou. Corri para atender e era ele. Confessei que estava justamente pensando nele. Ao que ele me contou que estava numa praça próximo à minha casa e que queria me ver. Corri para lá e ele me levou para a casa dele. Mas ficamos só no clima de carinho e romance. Eu estava toda estourada pela brincadeira da noite anterior. E foi quando ele me propôs algo mais íntimo. Comentei que não dava, pois eu estava toda lascada e ardida. Lembrei que o calibre dele não era para qualquer uma. Ele sorriu, me beijou e disse que eu era doidinha. E então ficamos somente nos beijando. Contudo, 5 dias depois, eu já estava novinha em folha e decidi fazer uma surpresa para ele. Transamos loucamente em várias posições. Foram várias horas de pura loucura com pequenos intervalos. Cheguei à casa dele por volta das 18 horas e a nossa brincadeira rendeu até 1 da madrugada. Sentia-me a mulher mais fatal do mundo, dando conta de um monumento insaciável daquele. Porém, ao me despertar pela madrugada, me vi mais uma vez sozinha. E como sabia do trabalho tanto na propriedade quanto do serviço do Jadiel, tentei não dar importância, mas não teve jeito. Acabei me levantando da cama e saindo à procura dele. Foi quando me deparei com a porta da frente da casa e a de trás aberta. Tudo bem que a casa dele ficava numa área remota, mas foi estranho me deparar com aquelas portas escancaradas. E lógico que eu fechei as duas. E até procurei ver se tinha mais alguma janela aberta. Aquilo me deixou intrigada, porque o Jadiel não costumava deixar as portas assim. Decidi fazer uma ronda em volta da casa. E foi quando notei que o carro dele estava na propriedade. À noite fazia um frio de lascar. Além disso, os bichos da noite, como sapo, grilos e principalmente pernilongos, começaram a incomodar. E foi quando eu decidi voltar para o conforto da casa. Uma vez que o repelente de insetos ligado às tomadas mantinha um ambiente livre desses bichos. Eu já me encaminhava para a porta da frente da casa, quando senti um cheiro de enxofre muito forte, juntamente com um cheiro de pelos de cachorro molhado, além de um mormaço quente, como se houvesse uma presença próximo a mim. Fiquei intrigada e, por um impulso, comecei a chamar pelo Jadiel, enquanto procurava o que poderia ser aquilo. Foi quando avistei algo que estava a uns 10 metros de mim. Era uma criatura tenebrosa, o corpo coberto de pelos escuros e semelhante a um urso. A cabeça era de um cão, com orelhas pontudas, grandes presas que mal cabiam na boca. Os dentes eram ameaçadores e da sua boca escorria baba. Aquela criatura se mantinha sobre 2 patas com uma postura humanoide. As patas superiores terminavam como mãos que lembravam as de um ser humano, mas com grandes garras que lembravam os felinos de grande porte. As patas inferiores começavam com coxas que lembrava de uma pessoa. Porém, tinha 2 joelhos em cada pata. O primeiro era como o padrão humano, mas o segundo, que ficava mais abaixo, era invertido. Os pés eram enormes, terríveis e grotescos. Voltei a encarar a criatura
e vi que os pelos da cara daquilo eram desgrenhados. Além disso, os olhos do bicho apresentavam uma estranha heterocromia. O direito era amarelo, já o esquerdo era vermelho. Ambos ameaçadores e com uma fosforescência que se destacava no escuro. Naquele momento eu gelei. E como se alimentasse do meu medo, o bicho começou a rosnar de maneira ameaçadora. Diante disso, todos os meus buracos se comprimiram de modo que não passava uma agulha. O pavor tomou conta do meu ser. E apenas a minha boca se abriu, ao que eu esbravejei. Meu Deus, o que é isso? Minha Nossa Senhora, Mãe Santíssima, que desgraça é essa? Eu gritei me tremendo da cabeça aos pés, mas felizmente tive a reação de correr, fechar a porta da frente e passar a chave. Fiz isso com uma rapidez admirável. Na primeira volta que eu dei na chave, o bicho se chocou contra a porta. Eu gritava de pavor, chamando a Deus e ao Jadiel. Apesar do horror, eu dei a segunda volta na chave e ainda passei o ferrolho. Enfurecido, a criatura rosnava e se jogava tentando derrubar a porta. Eu me tremia e gritava, mas procurei pedir calma a mim mesma. E logo a criatura parou de forçar a porta da frente. Mas logo ouvi o barulho dele rosnando e se jogando contra a porta do fundo. Soltei um grito, mas agradecendo a Deus por eu ter fechado a porta do fundo antes que me deparasse com aquilo. Eu estava tão apavorada que nem identifiquei que aquela criatura era um lobisomem. Na verdade, eu só conseguia gritar e perguntar que diabo era aquilo. E o que aquilo queria na propriedade do Jadiel. E de repente, um pensamento terrível me veio à mente. E se o Jadiel tivesse topado com aquele bicho? Com certeza não sobraria um pedaço dele para contar a história. Nisso, eu comecei a gritar pelo Jadiel e a mandar aquele ser dos infernos ir embora. A criatura estava tão ensandecida que forçava as portas e as janelas, passando as suas garras com fúria e rosnando ameaçadoramente. Não sabendo o que fazer, eu comecei a implorar a Deus que me desse uma luz. Implorava pelo socorro divino a qualquer preço e chorava pelo Jadiel. E foi quando me recordei das peças humanas que o Jadiel tinha no freezer. Foi então que me ocorreu um plano ousado. Corri na cozinha e peguei um balde vazio. Então fui pegando as peças guardadas no freezer. Eu coloquei duas no balde e corri para a porta do fundo. E assim que sentia o bicho forçando a porta da frente, eu abri a porta e joguei os restos humanos. E depois voltei para o freezer e fiz o mesmo pela porta da frente. O bicho parecia com muita fome e dava para ouvir o barulho dos ossos e das carnes sendo mastigados e consumidos por ele. Desesperada, eu repetia aquele procedimento de ir até o freezer e alimentar o bicho. Fiz isso 6 vezes, até que percebi que as coisas ficaram mais calmas e aquele bicho se afastou. Só então eu comecei a chorar e agradecer a Deus pelo livramento. Mas a minha preocupação estava no Jadiel. E com o passar do tempo, o dia foi clareando. E foi quando eu percebi vozes de pessoas lá fora. Para ser exata, era a voz de um casal chamando pelo Jadiel. Aquilo me deu coragem de abrir a porta. Era a cozinheira
e o marido dela que cuidava dos animais. Desesperada, eu falei o que aconteceu e juntos fomos ver as marcas das garras do bicho nas portas, janelas e tudo mais. O seu Cipriano, marido da cozinheira, comentou que aquele bicho era um famoso lobisomem que assolava aquela região. Inclusive, já havia feito vítimas humanas e animais em várias propriedades vizinhas, mas nunca havia chegado à propriedade do Jadiel. Um detalhe que eu percebi foi que não havia sequer um vestígio das peças humanas que eu joguei ao bicho. Pensei em até mencionar isso para os funcionários, mas cheguei à conclusão que talvez o Jadiel ocultasse deles os assuntos do seu trabalho e decidi não comentar nada. Eu ainda estava na maior aflição, já tomando um chá de camomila feito pela dona Delfina. E quando Jadiel chegou, ao vê-lo, eu corri até ele emocionada. Já fui o abraçando, chorando e agradecendo a Deus por ele estar bem. Então, eu contei tudo o que aconteceu. Aliviada, eu perguntei onde ele estava, ao qual ele me disse que percebeu que alguém havia mexido em sua plantação e decidiu ficar à espreita para flagrar o ladrãozinho. Jadiel me explicou que sabia muito bem do lobisomem, mas que estava surpreso por ele ter tido a petulância de invadir a sua propriedade. Ele explicou que deixou as portas abertas para facilitar quando os criados chegassem, para que eles não viessem me incomodar, mas estava aliviado por não ter acontecido nada comigo. Falei das peças que eu tive que jogar para o bicho, ao que ele me disse que não tinha problema algum e que o importante era a minha vida. Desesperada, eu lembrava das características da criatura que eu vi e da estranha heterocromia dos olhos do bicho, e como aquilo era assustador. Jadiel procurava me acalmar e foi muito carinhoso e compreensivo comigo, até que eu fiquei mais calma e só então decidiu que me levaria para casa. Ao me deixar em casa, pediu para que eu não mencionasse nada daquilo para ninguém. Ele disse que adorava a tranquilidade do lugar onde vivia e queria pegar aquele bicho, mas não precisava de um monte de gente tirando o sossego da vizinhança ou dele por conta daquele lobisomem. Também me lembrou que as pessoas poderiam me taxar como louca e que era melhor cada um resolver os problemas da região que vivia. Eu concordei e disse que não diria nada para ninguém. No entanto, eu pedi ao Jadiel que não voltasse para aquele lugar esquisito. Ele, no entanto, pediu para que eu ficasse calma e que nada de ruim aconteceria a ele. A partir daquele dia, aquela fera grotesca não saía mais dos meus sonhos. As imagens daqueles olhos brilhantes de cor diferente não saíam da minha mente. Cheguei a ter pesadelos com eles. Jadiel, muito compreensivo, alugou uma casa só para nos encontrarmos, mas sempre dizia que não poderia deixar sua propriedade a Deus dará. E com 3 meses que nos envolvíamos, ele me procurou muito triste e me contou que aquele ser estranho havia invadido novamente a sua propriedade e que deu um prejuízo tão grande que ele estava pensando em vender tudo. Eu contei que ele poderia fazer aquilo e não se preocupar que eu aceitaria em minha casa. Nisso, ele começou a chorar e me disse que eu não sabia de tudo. Então me explicou que procurou a ajuda de feiticeiros confiáveis que lhe revelou que aquela criatura queria acabar com ele e que o perseguiria aonde quer que ele fosse.
Isso porque, durante muito tempo, Jadiel conseguiu evitar que ele invadisse a sua propriedade. E para isso, usou feitiço cigano que desviava o olhar da fera e a maltratava com dores terríveis. Isso acontecia sempre que a fera se aproximava de sua propriedade. No entanto, a fera matou e devorou a cigana, rompendo com todos os feitiços de proteção que ela fazia. Que agora o bicho estava com sede de pegar o Jadiel. Eu chorei muito, implorando que ele não me deixasse. Mas ele me disse que ficar do meu lado só me colocaria na mira da criatura. E nisso tivemos que romper. Chorei dia e noite a ausência do Jadiel. Mas quando perguntavam o motivo da nossa separação, eu dizia que haviam pistoleiros atrás dele. E por isso ele teve que fugir. Não foi um período fácil. Eu lembrava do Jadiel todos os dias e senti a falta da sua maneira de amar. No entanto, com 2 meses que o Jadiel sumiu da minha vida, eu descobri que estava grávida. E aquilo foi a minha maior alegria. Com o passar dos meses, eu tive o Adiel. E para minha surpresa, de tantos pesadelos que eu tinha com os olhos do lobisomem, o meu filho nasceu com uma heterocromia total. O olho direito dele é castanho como os meus e do Jadiel, mas o esquerdo é verde. Chorei 2 anos pelo Jadiel. Contudo, reencontrei o primeiro amor da minha vida, o Bartolomeu. E ele já havia se casado 2 vezes e chegado a viver com 4 mulheres. Mas ao me rever, ele estava solteiro e confessou que eu fui o seu primeiro amor. E diante da aproximação dele, eu me lembrei do quanto ele foi especial para mim. Casamos e atualmente eu sou esposa dele. E como prova de amor, ele registrou o Adiel como nosso filho. E é um pai maravilhoso para o Adiel, que atualmente tem 19 anos. Kaique com 33 e o Caio com 31. Ambos são casados e me deram 6 netinhas, cada um deles. Além disso, são donos de um comércio e uma padaria. Adoro os meus netos e não vejo a hora do Adiel e a namorada dele me darem mais netos. Procuro ser uma boa esposa e amo muito o Bartolomeu. Inclusive, temos uma filha de 10 anos, chamada Amanda. Mas mentiria se não dissesse que eu ainda penso no Jadiel, pois ele foi o homem mais lindo e delicioso que tive. Nunca soube o que aconteceu com ele, mas o guardo no mais íntimo do meu coração e espero um dia revê-lo, nem que seja no meu último momento de vida. Queria que ele soubesse do nosso filho e do quanto ele foi importante na minha vida. Boa noite.